eucalipto assume especial importância na floresta de produção, uma vez que é a principal matéria-prima da indústria de pasta celulósica e de papel. Um setor que se destaca a nível mundial e representa cerca de 1% do PIB de Portugal. O sucesso passa cada vez mais pela aposta na investigação, procurando aliar a produtividade desta espécie à sustentabilidade. É no Raiz, uma referência mundial na investigação aplicada na área florestal, que começamos a nossa viagem. O Raiz, Instituto de Investigação da Floresta e do Papel, cobre toda a cadeia de valor da floresta, centrada na floresta de eucalipto, desde a genética, a produção de planta melhorada, a silvicultura, a proteção florestal e passando depois para o processo industrial, a transformação da madeira do eucalipto em pasta celulósica, papel, e agora, mais recente também, a utilização desta biomassa e da madeira de eucalipto em bioprodutos numa lógica de biorefinaria integrada. O Raiz é um centro de investigação único no país, agregando a indústria e 3 universidades: a Universidade de Aveiro, a Universidade de Coimbra e o Instituto Superior de Agronomia. Este espaço aqui dedica-se muito a estudar quer as necessidades da floresta em termos de nutrição, quer na sua sustentabilidade, ou seja, a sua manutenção da produtividade ao longo do tempo. Existem também outros trabalhos ligados com esta área, relacionados com as metodologias ou as prescrições de cultivo do terreno, que também é uma área importante da nossa investigação florestal. Prioritariamente aqui é cuidar das pragas e doenças que afetam os eucaliptos em geral. Uma das grandes qualidades deste espaço é ter um estatuto de laboratório de quarentena e, portanto, temos aqui todas as condições para poder explorar novas soluções de luta biológica, talvez a nossa melhor esperança de poder reduzir o impacto negativo das pragas e doenças que afetam as plantações. O Raiz presta ainda um importante papel à The Navigator Company, na caracterização técnica dos terrenos que a empresa pretende angariar para o seu portfólio. Ao mesmo tempo, produz ainda um conjunto de recomendações para a gestão florestal. Tudo aquilo que é feito depois, após essa angariação, é feito de acordo com as regras e com os estándares da empresa, isto é, a nossa floresta gerida pelo grupo é toda certificada e, portanto, todas as práticas que são feitas lá são feitas de acordo com o normativo técnico para o qual o Raiz também contribui com uma série de informações e indicações, melhorando assim a parte da atividade e otimizando os recursos da empresa também. O investigador esclarece ainda o contributo que a floresta de produção tem na defesa da floresta de conservação. A floresta de produção, pela sua natureza mais intensiva, permite reduzir a pressão sobre a floresta de proteção e outras áreas de conservação da natureza e, deste modo, permitir um ordenamento do território que seja multiuso, que tenha espaço para todos e para todos os bens e produtos. A sustentabilidade do setor florestal só é possível através de uma aposta contínua na investigação. A sustentabilidade vem do conhecimento, porque uma floresta bem gerida precisa, de facto, de conhecimento científico. E é isso que fazemos aqui nesta casa. Portanto, quando estamos a falar em floresta sustentável, estamos a falar em floresta com maior produtividade, é isso que estamos aqui a fazer, desenvolver materiais genéticos com maior produtividade. Estamos a falar das melhores práticas de silvicultura e de gestão florestal. É isso que fazemos aqui. Estamos a falar de uma floresta protegida contra stresses bióticos e não bióticos. É disso que estamos a falar, que fazemos aqui, nomeadamente com a área da proteção florestal, a desenvolver mecanismos de defesa para a floresta contra as pragas que atacam. A floresta de produção assume especial importância na criação de postos de trabalho e, consequentemente, na fixação das populações rurais, como também no contributo para a neutralidade carbónica. Através do aumento de produtividade das áreas de eucalipto, é possível absorver mais dióxido de carbono.
A floresta é central nos temas da sustentabilidade hoje em dia, seja ao nível da fixação de populações e criar dinâmicas e criar economia nos territórios mais abandonados. É fundamental, obviamente, as questões na perspectiva das alterações climáticas. A floresta plantada pela sua dinâmica própria são um fator determinante na fixação do CO2 e, portanto, nós teremos que investir cada vez mais na plantação nas florestas plantadas, exatamente como mecanismo de fixação de CO2 e libertação de oxigênio. Da região centro, seguimos até Alcochete, ao encontro de um dos maiores produtores florestais do país, que combina em perfeita harmonia a produção de várias espécies, desde o eucalipto ao sobreiro e ao pinheiro manso. O eucalipto tem uma vida útil de cerca de 30 anos e, após esse período, é necessário efetuar-se uma nova plantação. Fomos acompanhar essa operação. Aqui está a acontecer uma plantação, tivemos um último corte de uma plantação já antiga, uma série de trabalhos, desde o próprio corte à conversão do próprio eucaliptal. Houve as ripagens, houve gradagens, houve rechega de cepos, uma série de trabalhos. E agora estamos na plantação de plantas novas, com associação aqui com o pinheiro manso. No fundo, criar aqui uma própria biodiversidade entre pinheiro manso e eucalipto que consociam muito bem. Como é uma zona também algo erosiva, mantemos as bordas todas dos eucaliptais rodeadas por pinheiros mansos e isso acaba por, a nível de erosão e a nível ambiental, ser benéfico para o próprio eucaliptal até. É em função do tipo de solo que o produtor define o número de plantas a instalar por hectare. Para um solo mais arenoso, 1.250 plantas é um número ideal. Já para um solo mais argiloso, o número é maior, rondando as 1.500 plantas. Aqui temos a planta que veio do viveiro, teve cerca de 3, 4 meses a ser criada ou acompanhada no viveiro. Depois vem então para o campo e aqui especificamente estamos a usar planta colonal. A planta pode ser de origem seminal, que vem da semente do eucalipto, ou pode ser de origem colonal, que é tirado um bocadinho do ramo de uma árvore mais antiga e eles são todos iguais, ou seja, são todos filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Esta planta chama-se atempada, muito bem do viveiro, é o que vai ser usado aqui em plantação e é uma planta que apresenta um porte e em relação à sua raiz muito bem composto. Seguimos até outra parcela, onde os eucaliptos já estão em fase de crescimento. Uma fase já mais adiantada e é muito interessante ver aqui a consociação, a biodiversidade de vários tipos de produtos. Temos o eucalipto para pasta de celulósica, tanto para tecido como para papel. Temos o pinheiro manso atrás como fruto de pinhão e temos o sobreiro para o fim de origem de cortiça e para rolhas para fecharem os nossos vinhos portugueses. Na atualidade, uma gestão florestal responsável é crucial para o sucesso de um produtor. A gestão florestal aqui assume uma prioridade enorme na nossa casa. Temos uma particularidade também de puxar árvores na sua essência fixadoras de carbono, tanto o eucaliptal, que é uma das que mais produz, que mais fixa, mas também temos o pinhal, temos o montado, que no seu todo é uma gestão profissional virá também para essa área ambiental e não pode deixar de ser, com o objetivo de 2050 de fixação, de descarbonização, de fazermos plantações variadas entre eucalipto, pinheiro manso, sobreiro, que é o que nós privilegiamos hoje em dia. Bem perto de Sobral de Montagraço encontra-se uma exploração que faz também da biodiversidade e da sustentabilidade o seu lema. Estamos perante um mosaico agroflorestal composto por pereiras, vinha, eucaliptos e até uma colónia de abelhas. Nós possuímos 44 hectares de eucaliptos na exploração, dispersos em várias parcelas,
e que estão harmoniosamente articuladas com a nossa parte agrícola, constituída essencialmente para vinha e pelo pomar tradicional de sequeiro. A cobertura vegetal existente nas linhas e entrelinhas é uma forma de valorizar a biodiversidade. Este é um eucaliptal, para nós, é tratado como se fosse uma cultura agrícola sustentável. Ou seja, ele foi instalado em 2016 com não mobilização. Ou seja, há aqui controle de infestantes, mas não há mobilizações verticais. Portanto, permite que realmente se mantenha este coberto vegetal que estamos a ver, até com um musgo interessante, agora tão apropriado na altura do Natal, e que realmente haja aqui um equilíbrio em termos de biodiversidade e também de acréscimo de matéria orgânica. Reparem, até vemos aqui os animaizinhos e, portanto, neste caso um escaravelho, um decompositor natural de matéria orgânica. Nós vemos precisamente aqui o equilíbrio biológico vivo. É essa a importância que se repercute nitidamente no desenvolvimento desta mata. Noutra parcela, um eucaliptal com cerca de 50 anos deu lugar a uma vinha, provando que é possível instalar outras culturas após o eucalipto. E houve um eucaliptal ali instalado durante 50 anos. Agora, com a prosperidade da vinha de Lisboa, porque estamos no coração da vinha de Lisboa, nós temos aqui uma área significativa de vinha de Lisboa, decidi converter essa área, que outrora foi ocupada por esse dito eucaliptal, e plantar vinha de Lisboa. E, portanto, neste momento tenho ali uma parcela de 1,5 hectares, plantado exatamente num sítio que esteve ocupado 50 anos por eucaliptal, parcela que tem já 3 anos e que já produziu de forma muito interessante e com muita qualidade e que constitui, desta forma, uma rentabilidade superior à que teria ali com o eucaliptal. Portanto, de forma natural, a opção foi a mais rentável, que foi essa, e, portanto, não houve constrangimento nenhum. A colónia de abelhas é fundamental para a polinização das pereiras. A floração do eucaliptal dá-se no inverno, sobretudo nestas variedades seminais, e que permite a manutenção das abelhas nessa altura crítica. O facto de não fazermos intervenção de mobilização no eucaliptal permite o desenvolvimento de uma flora natural, espontânea, que também tem flor e que permite que as abelhas também se alimentem durante o período em que a floração dos nossos pomares não é abundante. Viajamos até Setúbal a uma das 4 fábricas da Navigator Company, que se dedica à produção de pasta celulósica a partir do eucalipto e à sua transformação em papel de impressão e escrita. É uma das empresas que mais se destaca na economia nacional, a terceira maior exportadora, sendo a que gera mais valor acrescentado. Exportamos produtos diferenciados pela qualidade, que conseguimos, através da qualidade, primeiro da matéria-prima que utilizamos e da forma como a trabalhamos para produzir produtos de qualidade diferenciada, conseguimos posicioná-los como produtos premium nesses mercados, reconhecidos como tal e valorizados como tal, e, portanto, contribuímos no fim do dia com exportações muito expressivas para a economia portuguesa. A empresa tem apostado no crescimento contínuo, seja através da aquisição de novas unidades fabris, da instalação de equipamentos de ponta, como na diversificação de produtos. Mais recentemente, investimos na área dos papéis tissue, portanto, os papéis de consumo doméstico e consumo de hotelaria, através primeiro da aquisição de uma fábrica em Vila Velha de Ródão, que tinha na altura uma máquina de papel e hoje tem 2 máquinas de papel, e já mais recentemente colocámos em produção uma terceira máquina no nosso complexo fabril de Aveiro, fechando este ciclo de investimentos com cerca de 130 mil toneladas de papel tissue que hoje colocamos no mercado. Ainda é uma parte daquilo que produzimos, bem entendido. O papel de impressão e escrita é cerca de 1,6 milhões de toneladas ano, mas já é um novo setor implantado na empresa e que tem vindo a crescer. Parte do sucesso da empresa está na matéria-prima da excelência, o eucalipto, de produção própria ou adquirida a pequenos produtores portugueses.
É um rendimento que provém de uma região do país muito interior, onde as oportunidades não são tão grandes como no litoral, e é uma forma que temos de não só contribuir com rendimento para essas famílias, diretamente quando lhe compramos a madeira ou indiretamente quando arrendamos terra para produção própria nessas propriedades, e depois fixando também nesses territórios muitos empregos, porque recorremos e essas famílias recorrem a prestadores de serviços de manutenção, de silvicultura e depois de exploração florestal, que criam uma base de emprego muito sólida nesse território, que contribui com cerca de 100 mil empregos no país ligados ao setor florestal. A Navigator estimula a adoção de melhores práticas silvícolas, enquanto fator de diferenciação. Procuramos, desde há uns anos a esta parte, já há alguns, diferenciar no preço a madeira certificada que adquirimos no mercado, e recentemente insistimos e fomentamos mais essa procura pela gestão florestal certificada, iniciando em 2015-16 um programa que nos trouxe cerca de 9% de madeira certificada adquirida em mercado nacional para hoje cerca de 50%, já um bocadinho mais, daquilo que adquirimos em Portugal, ser reconhecido internacionalmente por essa via. Mais recentemente desenvolvemos e estamos agora em fase de teste para um arranque operacional a muito curto prazo, de um apoio mais vocacionado para novos povoamentos, a que chamaremos replantar, que visa, no fundo, refrescar povoamentos em déficit de produção, permitindo reformular a sua ocupação, desenhá-los melhor e adequá-los ao espaço, torná-los mais resilientes, mais produtivos e contribuir, no fundo, para a melhoria das condições desses povoamentos e dos seus produtores. A gestão florestal cuidada contribui para preservar a floresta de conservação. Passa tudo por uma preocupação de tentarmos salvaguardar e melhorar, se possível, o que encontramos e deixar para as gerações futuras, mas através do equilíbrio entre aquilo que é uma exploração florestal cuidada e responsável do ponto de vista económico, daquelas que são as espécies de produção e de utilização industrial, garantirmos um financiamento para as outras espécies que desta forma beneficiam do equilíbrio harmonioso que a produção pode trazer a este espaço. A Navigator tem o papel principal e o nosso papel vai para além do nosso papel. A agricultura nacional tem sofrido uma profunda mudança, tornando-se mais tecnológica, mais jovem e mais competitiva. O setor bancário olha com atenção para esta área da economia, reconhecendo-lhe mérito e disponibilizando-lhe financiamento. O Santander é exemplo de um banco que está ao lado dos empresários agrícolas. A agricultura em Portugal está a passar um momento absolutamente notável. Os últimos anos têm sido de fortíssimo investimento. A agricultura em Portugal tem passado por uma fase de transformação bastante importante, de uma agricultura bastante mais tradicional para uma agricultura muito mais profissionalizada. Não só porque se criaram condições de incentivos para que isso aconteça, como também Portugal ganhou uma capacidade de criar uma série de condições, nomeadamente na proximidade da água, em regiões que permite, de facto, uma cultura bastante mais intensiva e uma cultura de regadio que transformou por completo aquilo que era a percepção, não só interna como externa, sobre a capacidade de Portugal de investir neste setor. E isso, de facto, mudou o paradigma. Hoje em dia temos uma agricultura muito mais moderna, muito mais profissional, muito mais sustentável e com uma capacidade de produzir com níveis de produtividade muito semelhantes a qualquer parte do mundo mais sofisticado nesta área. O crescimento que temos tido, não só ao nível do peso da agricultura no PIB, como também a nível do investimento, tem sido, de facto, notável. Isto tem também permitido uma mudança geracional dos players nesta área, de agricultores mais tradicionais para uma nova geração de jovens empresários que têm apostado bastante neste setor e, acima de tudo, tem também tido a capacidade de atrair investimento estrangeiro, o que introduz também um fator de competitividade, não só interna, mas, acima de tudo, de competitividade externa. Uma relação de proximidade com os empresários agrícolas e organizações de produtores,
bem como o desenvolvimento de produtos financeiros específicos, são algumas das estratégias que o banco utiliza para se posicionar junto do setor agrícola. O Santander sempre se posicionou como um banco de grande proximidade, até pela capilaridade que tem e em todas as regiões. É um banco que aposta essencialmente na proximidade dos seus clientes. O setor agro, pela dinamização e pelo crescimento que tem tido nos últimos anos, naturalmente que faz parte do nosso mapa setorial e uma aposta forte que o banco tem tido, não só em Portugal como em todos os países em que o grupo está presente, em particular em Espanha, que tem uma presença muito forte no setor agro, na América Latina, que tem de facto uma dispersão geográfica ímpar nesta região e em que a aposta do setor agro é absolutamente estratégica. Em Portugal é o mesmo, temos de facto uma posição muito forte, temos investido muitíssimo nos últimos anos nesta proximidade e isto faz através primeiro, de adequar a oferta àquilo que são as necessidades dos nossos clientes, as necessidades específicas do setor, que é composto por várias fileiras diferentes e, portanto, há que ter, de facto, uma grande proximidade dos clientes para entender as necessidades de cada uma das fileiras e de cada uma das culturas, e é isso que nós fazemos. Este ano o banco, de facto, decidiu avançar com esta iniciativa de reconhecimento dos principais players que se distinguem em 5 categorias diferentes através dos Prémios Notáveis Agro Santander. São 5 áreas de atividade em que nós, de facto, queremos reconhecer quem fez a diferença, nomeadamente ao nível do empreendedorismo, ao nível da sustentabilidade, ao nível da inovação tecnológica, ao nível dos jovens agricultores e naqueles players também que se distinguiram na sua capacidade de exportação dos seus produtos. A Banca Nacional tem vindo a aproximar-se cada vez mais da agricultura, tornando-se um parceiro com o qual os empresários agrícolas podem contar no desenvolvimento do seu negócio, que é essencial para toda a população e tem forte importância na soberania nacional. Particularmente aqui no setor da agricultura, acreditamos muito neste setor, é um setor com enorme futuro, em enorme crescimento e dentro daquilo que é a política europeia de autossustentabilidade deste setor dentro do espaço europeu, Portugal tem claramente aqui um papel importante e está a trabalhar para isso, com o apoio da banca, seguramente. Na extensa planície do litoral alentejano, o prado verde serve de alimento a vacas leiteiras, que vivem livres todo o ano, desconhecendo qualquer stress. Nesta vacaria dá-se primazia ao bem-estar animal e procura-se fazer um leite excepcional que é comercializado pela Parmalat Portugal, sob a marca Leite de Pastagem Local. O leite de pastagem local surge do aproveitamento de umas condições naturais excepcionais, umas condições afoclimáticas existentes no Alentejo, no litoral alentejano, e onde a Parmalat selecionou dos seus produtores aqueles que realmente correspondem a uma diferença, que é ter o facto dos animais estarem em pastagem 365 dias por ano, e daí fizemos o leite local de pastagem, não é? No continente é o único, não existe, é a única região do continente onde podemos realmente poder um maneio, um modo de produção no campo, ao ar livre. A qualidade do leite utilizado é uma prioridade para a Parmalat Portugal e, por isso, João Freire mantém uma relação próxima com os produtores, deslocando-se com frequência ao Alentejo. Estas visitas permitem, por um lado, certificar-se de que todo o processo é cumprido e, por outro, apoiar os produtores no que for necessário. Estamos no Alentejo, no litoral alentejano, com condições particulares de afoclimáticas e de área, que permite que os animais andem 365 dias em pastagem permanente. E isso, ao fim e ao cabo, o que a Parmalat local faz é aproveitar as condições naturais que aqui existem e próprias, muito boas, para obter um produto também daí, com toda a qualidade inerente que depois tratamos e levamos ao consumidor. A vacaria foi implementada em 1998 e tem vindo sempre a evoluir. No futuro, os produtores de leite querem investir na agricultura de precisão, tentar aumentar a eficiência das regas, diminuindo o uso de água e aumentando a sustentabilidade da vacaria. É o ano inteiro da pastagem. Sim, temos aqui 400 vacas leiteiras em produção e mais 220 jovens para o futuro.
A atividade de produção de leite de vacas que estão livres é gerida por uma família. Fundada pelos pais, este saber fazer amigo do ambiente e dos animais já está a ser continuado pelos filhos que se envolvem com entusiasmo. A alimentação toda à base de erva fresca e alguns alimentos complementares. São ordenhadas 2 vezes ao dia e depois seguem caminho das parcelas, que a gente faz a rotação das parcelas para ter um crescimento ótimo dos pastos e garantir uma boa produção de leite. A tranquilidade é mesmo a palavra-chave deste projeto. As vacas andam na pastagem, eles têm que andar mais ou menos todos os dias 500 metros, 1 quilómetro, para ir, ficam em boa condição. O leite está saboroso, que nota-se a vaca, eu acho que está um bem-estar animal, está um ambiente agradável e assim eu acho que produzimos um leite boa. A Parmalat Portugal recolhe o leite na vacaria dia sim, dia não. A cada visita transporta para a sua unidade industrial 10.000 litros de leite, que são tratados de forma a garantir a certificação de todo o processo. A importância da certificação é uma garantia não só da normalização de todo o processo, como também é principalmente, queremos nós, a garantia de que estamos a colocar um produto exatamente com aquela tipologia que se pretende e é a garantia para o consumidor que efetivamente aquele produto corresponde àquela gama de qualidades e àquelas características de produção. A criação do leite de pastagem local vai trazer valor acrescentado a um produto normalmente visto como um produto indiferenciado. Com a criação desta marca, a empresa procura ir ao encontro das tendências do consumidor, que valoriza cada vez mais a sustentabilidade. A preocupação ambiental também esteve na origem também esteve patente no desenvolvimento deste produto, ao criar uma caixa em cartão, que facilita, por um lado, o transporte das embalagens de leite e, por outro, permite reduzir a utilização do plástico. O produto já está nas prateleiras dos supermercados e tem sido um sucesso. No campo, quer-se continuar nesse caminho e um dos segredos é garantir o bem-estar das vacas, todas elas serenas e produtoras de leite de elevada qualidade.